Aleluia. Ficando vermelho aqui, significa que vai desligar? Aleluia, agora sim. Verdinho de energia, purinho, purinho. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja e com todos aqueles que nos assistem. Glória seja dada ao nome de Deus. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Salmo 144, vamos ler o primeiro versículo. O título desse sermão é Virtude dos Vitoriosos. Virtudes dos Vitoriosos. Salmo 144, versículo 1. Amém? Todos acharam? Aleluia. A palavra do Senhor diz: Bendito seja o Senhor, minha força, que ensina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para lutar. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Ó Deus, o Senhor é digno de ser louvado, de ser glorificado. É o Senhor, ó Pai, que ministra vida neste lugar. Que o teu nome, ó Pai, possa ser exaltado neste culto. Que o teu nome, ó Pai, que a tua pessoa, ó Deus, possa ser glorificado neste lugar. Porque é o Senhor que é digno de toda honra, é o Senhor que é digno de toda glória. Ah, Senhor Jesus Cristo, a igreja te ama. Ó Deus, nós te amamos, ó Pai, e queremos, ó Pai, estar, ó Pai, no Senhor a cada dia. Toma a nossa mente, toma o nosso coração. Ó Deus, venha visitar, ó Deus, cada casa aqui representada. Ó Pai, coloca os teus anjos, ó Pai, acampando neste lugar, livrando-nos, ó Pai, de toda morte, livrando-nos, ó Pai, de todo mal. Ah, Senhor Deus, nós entendemos, ó Pai, que estamos num momento difícil da nossa vida. Entendemos que estamos passando por dificuldades, por lutas, ó Pai, diversas, depressões, estresse, crises, ó Pai, mas o Senhor sempre fez homens e mulheres vencerem, ó Pai, mesmo em meio a essa situação, mesmo em meio ao deserto, ó Pai, o deserto, ó Pai, que vive, ó Pai, nos atormentando, inimigos que vivem lançando setas, o Senhor sempre, ó Pai, nos curou, o Senhor sempre nos protegeu, e nessa noite, ó Pai, não é diferente. Pai, eu abençoo todos os amados irmãos que aqui se encontram, que o Senhor possa, ó Pai, transformar as nossas vidas e nos usar nessa noite, ó Pai, com todo o poder e glória. Ó Pai, nos dê sabedoria, coloca paz, ó Pai, e tranquilidade em nossos corações. Ó Pai, conforme, ó Pai, foi pregado domingo, ó Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, possa trazer, ó Pai, refrigério, ó Pai, sobre nós aqui neste lugar. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. A igreja pode se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Quem nunca sonhou em ser um super-herói? Quem nunca sonhou em ser um super-homem, um Batman? Quem nunca sonhou em ser acho que o desenho hoje é Goku? Quando nós somos criança, nós sonhamos. E o nosso sonho, ele se dá em ser uma dessas personagens que eu citei aqui agora. A gente sonha em ser como essas pessoas. Traga na sua memória qual era o seu sonho quando você era criança. Ah, eu quero ser o Flash. Eu não acredito que mudou. As crianças hoje, elas continuam sonhando.
Minha filha, ela assiste um desenho chamado Patrulha Canina. Vira e mexe, a minha filha, ela tá imitando aqueles cachorrinhos que são heróis, que salvam pessoas e que se aventuram. E de vez em quando eu tenho que falar: filha, você não é cachorro, você não é cachorro. Porque tem hora que ela não pega comida com a mão, não. Tem hora que ela vai comer sem colocar a mão no garfo, queridos. Mas vira e mexe, minha filha está sonhando com aquilo que ela tem contato. E eu me lembro disso. Aí quando nós nos tornamos mais jovens e mais adultos, passa etapas. E começamos a sonhar com outro tipo de personalidade, com outro tipo de personagens. Quem, homem, nunca sonhou em ser um jogador de futebol? De ser como Ronaldinho Fenômeno? Na época da Copa do Mundo, queridos, existiam jovens com o cabelo igual do Ronaldinho Fenômeno. O Fenômeno rapava a cabeça e deixava um tupete aqui na frente, um trem meio estranho. E os jovens, eles começavam a fazer isso. Quem nunca sonhou ser um jogador como o Ronaldinho Gaúcho? Ser um apresentador de televisão? Ser um ator, uma atriz? E com o passar dos anos, com a nossa maturidade, o sonho, o desejo de imitar pessoas, imitar essas pessoas que foram vitoriosas, não muda. A gente continua. Só que passa de pessoas, passa de situação. Parece que o sonho, parece que o nosso desejo de ser outra pessoa, ele vai mudando, né, conforme a nossa idade. Passamos a olhar para profissionais como advogados, como contadores, como médicos, como psicólogos, como policiais. E o nosso sonho, que era ser super-herói, passa a ser agora, passa a ser um desejo de uma profissão. Eu quero ser como aquele presidente. Eu quero ser como aquele contador. Eu quero ser como aquele pastor. É interessante que com os anos, o nosso sonho e o nosso, esse desejo de imitar, que eu não estou falando que não é saudável, eu estou falando como é que não muda. A gente sempre vira e mexe e quer imitar algumas pessoas. E nessa vida, querido, existiram muitos heróis. Muitos heróis que, obviamente, a gente quer imitar. Ontem foi o dia do Tiradentes, né? Tiradentes, ele foi um herói. Lutou pela dependência do Brasil. Independência do Brasil. Martin Luther King, pastor batista, né? Lutou contra o racismo. John Wesley, fundador do movimento metodista, ele também foi um herói. E quantas pessoas na igreja metodista se chama Wesley? Quando eu passei para o movimento, para a igreja metodista, eu percebi que vira e mexe tem alguém na maioria das igrejas chamando Wesley ou João. Por quê? Do fundador. Porque os pais sonhavam com o filho sendo como o John Wesley, aquele homem que venceu e que lutou e conseguiu bravamente salvar a Inglaterra. Isso é, nós sonhamos e precisamos sonhar. O sonho, querido, o sonho é uma fogueira, é uma arma para você continuar caminhando. Precisamos sonhar, precisamos continuar sonhando. E a Bíblia também é repleta desses heróis. Quem nunca sonhou? Ou seja, você passa toda a sua vida sonhando em ser esses personagens da televisão, esses personagens de ator, atriz, cantor, e aí vai.
Quando você tem um contato com a igreja, não muda não. Você continua sonhando e continua querendo imitar alguma pessoa. Eu, querido, sonhava em ser Elias. Meu Deus. Eu queria. Quem não queria, querido? Quem não queria falar assim: hoje não vai chover. Ô glória! Hoje não vai chover conforme a minha palavra. Bom, claro, você vê lá no Novo Testamento, a palavra fala que Elias orou fervorosamente. Mas vamos lá. Velho Testamento, não vai chover. Não chove. A palavra fala que um exército foi atrás de Elias porque o rei queria falar com Elias. Aí Elias fala assim, aí o exército chega lá embaixo e fala assim: homem de Deus, desça, porque o rei quer falar contigo. E Elias, ele dá aquela frase: se eis que sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. Aí a palavra fala, querido, que 50 soldados, se não me falha a memória, foram consumidos. Depois outros 50, depois outros 50. O poder e a autoridade que Elias tinha. Eu confesso que alguns dias da minha vida eu sonhei em ser arrebatado como Elias. Pai, eu não quero passar pela morte. Não quero sofrer as consequências dos hospitais. Não quero ser picado por uma agulha. Porque eu não gosto de agulha, queridos. Não gosto de tirar sangue. Não gosto de médico. Eu sei que tem que ir, mas não gosto. Falei: pai, quero ser como Elias. Me busque por meio de um carro de fogo e me tome. Pai, eu quero ser como Elias. Claro, a gente não vê as coisas ruins, vamos lá só as coisas boas. Eu quero, pai, andar como ele andava nas águas, porque só pode, né? De um lado para o outro, né? A palavra não deixa bem claro, mas também eu quero orar e as pessoas ressuscitar. Então, quando nós passamos para a igreja, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós começamos a olhar esses homens e no nosso coração arde por imitá-los. Quem nunca sonhou em ser Moisés? Quem nunca sonhou em ser Davi? Davi foi um rei e um músico ao mesmo tempo. E o versículo que lemos mostra que Davi foi adestrado, ensinado por Deus para alcançar essa vitória. Ele fala em Salmo 141, versículo 1. Bendito seja o Senhor, ele glorifica, minha força, que ensina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para lutar. Queridos, eu quero trazer nessa noite para a nossa reflexão e para o nosso coração 3 virtudes que pode nos transformar em um herói, que pode nos transformar como esses homens e mulheres da Bíblia. 3 virtudes, não são virtudes difíceis de lembrar. 3 virtudes que eu quero apresentar aos amados, que vai nos ensinar como nos tornarmos heróis, vencermos as nossas dificuldades. E eu quero usar de comparações nessa noite. Quero comparar 3 títulos na Bíblia. Primeiro, eu quero trazer a comparação entre reis.
quero, em segundo momento, trazer comparações entre sacerdotes. E quero trazer comparações entre leigos, podemos dizer assim, leigos. 3 títulos de pessoas na Bíblia. E eu gostaria de fazer essa comparação. E eu quero usar primeiro o rei Davi, e quero comparar rei Davi, ao rei Saul. Qual a primeira virtude que eu enxerguei na vida do rei Davi e que faltou na vida de Saul? Primeira virtude de um herói: obediência a Deus. Ah, mas é maçante ouvir que precisamos ser obedientes. Não é, queridos. Vira e mexe, você vai ouvir que você precisa ser obediente. Aí você fala, mas isso eu escuto todas as noites. Eu já ouvi essa palavra por meio de vários pregadores, mas nós não alcançamos a plenitude, porque ainda não alcançamos o pleno entendimento dessa obediência. E uma virtude, querido, que eu percebi em Davi, que eu percebi que Saul não tinha, era a obediência. Obediência vem do latim e significa escutar com atenção. Ob vem de atenção, audire vem de escutar, isto é, escutar com atenção. Quantas vezes entramos na igreja e pastores e ministros da palavra pregam e nós saímos pelaquela porta e a pessoa que está na nossa casa pergunta qual foi a pregação? 1 hora ou 30 minutos a 1 hora, o pastor, o ministro da palavra pregando, e a gente não consegue citar nem um único versículo do que foi pregado naquela noite, porque nós não escutamos com atenção. E a falta de escutar com atenção nos prejudica na questão da obediência. Davi não. Davi, ele obedecia e ele escutava com atenção tudo aquilo que Deus falava com ele. E por isso ele se tornou rei. E por isso ele se tornou esse músico que todos nós temos o prazer de ler constantemente. Em vários momentos é citado salmos que foi o livro escrito por Davi. Obedecer é ouvir a voz de Deus. E Deus, ele tem uma resposta para a sua pergunta. Deus sempre tem uma resposta para a nossa pergunta. Saul, que é o homem que eu quero comparar, que é um rei também, ele tinha perguntas para Deus. Mas infelizmente, ele não ouvia a resposta de Deus. A palavra nos ensina que Saul, vira e mexe, perguntava para o profeta Samuel o que ele deveria fazer em algumas situações, circunstâncias. Mas você vai perceber que Saul não ouvia, mas não fazia conforme aquilo que Deus o ensinava. As 3 respostas, as 3 possíveis respostas de Deus para a sua vida, que também é claro para nós: sim, não e talvez. Eu percebo no meu relacionamento com Deus,
e no relacionamento que a igreja tem com Deus, e algumas pessoas têm com Deus, que a resposta sim, de uma forma concreta, completa, dificilmente você vai ter de Deus. Por quê? Porque normalmente temos uma dificuldade de viver conforme a vontade de Deus. Porque Deus, Ele pede sacrifícios. Deus, Ele pede para a gente pensar no outro. Deus, Ele nos ensina a amar a Ele em primeiro lugar. Então a maioria dos nossos projetos e os nossos sonhos normalmente são para nós. Quem aqui sonha em comprar um carro para o seu amado irmão? Levante a mão em nome de Jesus. Ninguém? Comprar um carro para o seu irmão? Ô, Glória, levantou 2 pessoas. A dona Nilza também levantou ali. Fico feliz. Quem aqui então sonha em comprar uma casa para o seu irmão? Mais também? Glória a Deus! Mas normalmente, queridos, o sonho é para nós mesmos. Queridos, normalmente quando você sonha para fazer algo pelo outro, eu acredito que mais de 50% da resposta de Deus é sim. Porque Deus, Ele Deus ama cumprir os seus mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar o outro. E quando nós amamos o outro muito mais do que nós, Deus ama cumprir. Quando nós pensamos no outro, Deus ama realizar. Mas normalmente, a gente sonha mais com as nossas realizações. Eu quero comprar um carro. Eu quero comprar uma casa. Eu quero me tornar um ótimo pregador. Normalmente a gente não sonha para, nossa, Deus, faça daquele homem um grande pregador. Ou Deus, faça daquele pastor um pregador excelente e leve ele aos 4 cantos dessa terra. Normalmente não acontece. Músicos. Ah, Deus, que voz linda! Conceda a essa pessoa que está cantando, Pai, uma voz mais linda ainda. Afina essa voz. Ensina essa pessoa que toca, ó Pai, que ela possa se tornar melhor do que eu, que ela possa se tornar grande. Normalmente temos dificuldade com isso. E, portanto, a resposta mais comum de Deus para o ser humano é não e talvez. E por que essas respostas? Porque aprendemos com ela. Não é à toa que a palavra nos diz que os sonhos de Deus são maiores. Então, quando nós recebemos o não, ou quando nós recebemos um talvez, não é para desistirmos ou chorarmos, é para aprender com aquilo que o nosso coração e a nossa mente está sonhando. Olha o rei Davi. Eu fico imaginando o jovem rei Davi, menino, moço, e os seus irmãos indo para a guerra. E Davi começa a nascer no seu coração o desejo de ser soldado. Quero ser soldado e quero vencer os inimigos de Israel para a glória de Deus Pai. Fica imaginando Davi pensando assim: quero vencer, quero ganhar de todos os inimigos, quero conquistar, quero me tornar soldado. Fica imaginando a oração de Davi. E fica imaginando a resposta de Deus para Davi. Não. Davi, não, Deus, não. Você vai ser pastor de ovelhas. Davi, mas Deus, eu quero ser como meus irmãos que estão lutando. E Deus fala assim: Davi, você é pequeno, agora não é a hora. Aí Davi faz então o quê?
Davi então vai para o pasto e vai pastorear ovelhas. E a palavra vai nos ensinar que Davi é convidado pelo seu pai para levar queijo para os seus irmãos. A resposta de Deus talvez é não, e a palavra talvez. Davi então põe os queijos e vai para alimentar os seus irmãos, ajudar os seus irmãos na guerra. Quando Davi chega ali, Davi se depara com uma situação inusitada. O inimigo zombando de Deus. Davi então vai ao rei Saul, que não é um homem de obedecer, e pede autorização para o rei para enfrentar esse gigante. Lembra do sonho de Davi em ser soldado? Lembra do sonho de Davi em vencer inimigos? Davi agora, ele está numa situação onde vai enfrentar um gigante. Davi então sonhou em colocar a armadura. Ele vai colocar a armadura, mas a armadura não cabe em Davi. A armadura dos soldados não tinha condições de colocar. Davi sonha em ser um soldado. Ele ora e Deus dá armas para ele diferentes. Deus dá para ele um cajado. Deus dá para ele pedras, funda. Davi ele ora e sonha com ferramentas naturais. Mas Deus concede a Davi ferramentas que em sua consciência, em sua razão, ele nunca imaginaria que ele venceria um gigante por meio dela. Mas Davi tem fé. Davi é um homem que entende e aprendeu a obedecer a Deus. Davi então obedece ao Senhor e vai para a guerra. Antes, querido, a palavra fala que o Espírito Santo tomou Davi e Davi matou um urso e um leão. Olha que virtude! Olha que virtude precisamos ter para nos tornarmos heróis. O seu sonho é maravilhoso para você, mas Deus quer fazer muito mais do que você está sonhando, e Ele vai fazer as coisas de uma forma diferente. Você acha que a única forma para você conquistar ou vencer ou se tornar algo na vida é vestindo a armadura de um soldado? E Deus está te falando nessa noite que os sonhos dele, que as suas ferramentas, por mais que elas sejam, por mais que aparentemente não vai trazer soluções para você, é a ferramenta, é o instrumento que Deus vai utilizar para você vencer, para você conquistar, para você se tornar. Então Davi, ele obedece o Senhor. Ele não aceita a armadura que Saul, o seu rei, quer que ele coloque. Ele vence aquele gigante. O gigante é lançado ao chão. Primeira virtude, então, obediência. Precisamos obedecer a Deus, queridos. Precisamos orar e identificar qual o desejo de Deus para a nossa vida. Qual o desejo de Deus para a sua vida? E ela pode fugir do natural, mas você precisa acreditar e encarar. Saul, ele só encarava as coisas que ele tinha
como algo palpável. A palavra vai nos falar que Saul, prestes a guerrear, eles tinham o costume de adorar a Deus, de sacrificar. Mas a palavra vai falar que o profeta Samuel estava demorando tanto, que o próprio Saul, ele mesmo sacrificou, ele mesmo fez o processo de adoração lá. Ele feriu, ele desobedeceu a Deus. A palavra também vai falar que Deus mandou Saul eliminar um determinado povo. E Saul não obedeceu a voz de Deus. Entenda, queridos, obedecer é escutar com atenção. Com atenção. Segunda virtude, eu falei no aspecto de rei, comparando reis. Segunda virtude de um herói vitorioso é a empatia. E para esse exemplo, eu gostaria de trazer dois homens, sacerdotes, Moisés e o sacerdote Eli. Empatia vem do grego empatheia, que significa paixão. Empatia significa ter paixão em ajudar o outro. Sentir aquilo que o outro está passando. Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós temos combustível para ajudar essa pessoa naquilo que ela precisa. Na comparação entre esse sacerdote, estou colocando Moisés como sacerdote. Moisés é sacerdote, profeta, né? Amigo de Deus. Mas eu estou colocando Moisés aqui como um sacerdote. Eli era um sacerdote. Comparando os dois, a palavra vai falar que Moisés, em meio a uma guerra, mesmo velho, ele não ficou em sua tenda. A palavra vai falar que ele se levantou e foi para a guerra. E o que ele fez na guerra? Mesmo velho, não tinha o poder e a força para segurar uma espada. O que Moisés fez na guerra? Ele levantou a mão. Isso significa empatia. Ele se preocupava com o povo. Ele orou a Deus, querido, e falou: Deus, arranca o meu nome do livro. Se o Senhor vai consumir, se o Senhor vai destruir este povo. Moisés se preocupava com as pessoas que estavam ao seu redor. Em comparação, Eli, a palavra vai nos falar que os seus filhos eram homens terríveis, dentro da igreja fazendo coisas terríveis. E Eli, mesmo sabendo, ele não se preocupou. A palavra também vai nos falar que em meio à guerra, ao invés de Eli se levantar como Moisés e interceder, a palavra vai nos falar que Eli estava sentado na sua cadeira enquanto o povo de Deus estava lutando. A palavra vai nos ensinar que quando o mensageiro chega para falar com Eli, que o exército de Israel tinha perdido, Eli cai para trás e morre. Uma virtude, queridos, para sermos heróis, é pensar no outro. Todos os homens que eu citei anteriormente na Bíblia pensavam em outros. John Wesley trabalhou em prol de restaurar a Inglaterra, restaurar a igreja, mas restaurar o país dele, a nação. Tiradentes, apesar de alguns livros, Tiradentes não, eu não lembro o nome dele, acho que é Joaquim. Tiradentes, ele também pensou em outros. Isso é, nesse momento de pandemia, existem pessoas que estão se guardando em suas casas.
e elas não estão sentindo as dores dos outros, pois até hoje não conseguiu fazer uma oração para os hospitais, não conseguiu fazer uma oração para os médicos. Empatia, querido, quer ser vitorioso, quer ser herói? Pense no outro, pense no outro. E eu finalizo com a última virtude: motivação. 3 virtudes que falaram no meu coração. 3 virtudes: obediência, empatia e motivação. Motivação também é um combustível que precisamos ter constantemente. Eu quero fazer uma comparação aqui entre Barnabé e Ananias e Safira. 2 pessoas, né? Dois momentos diferentes, motivações diferentes. Barnabé, a palavra vai nos falar, a igreja estava passando fome. Os amados irmãos estavam passando uma situação difícil. A palavra vai nos falar que Barnabé vendeu o seu terreno, tirou do seu pertence e doou para a igreja. Não para ter títulos, não para ser reconhecido, mas para abençoar a igreja. A palavra vai nos ensinar que Barnabé teve a motivação certa. Mas Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, mas para quê? Para ser reconhecidos na igreja. Eles queriam ser reconhecidos na igreja. E eles venderam e separaram uma parte daquela venda para eles mesmos. E eles foram consumidos. A palavra fala que eles morreram, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, trouxe esse entendimento para Ananias e Safira. Queridos, isso é muito sério. A motivação nossa é muito séria. Qual é a motivação de estarmos na igreja? Qual a motivação de pregar? É para ser ouvido. Qual a motivação de cantar e louvar o Senhor? É para sermos ouvidos ou para abençoar? Qual a nossa motivação de trabalhar? É para o tempo todo ganhar dinheiro? A motivação, o orgulho é tão sério na nossa vida, é tão sério na vida dos heróis, que eles entenderam isso e eles subjugaram esse desejo que é ardente no coração do homem. O desejo de se posicionar, o desejo de ter títulos, o desejo de receber elogios, são grandes e enormes que nos tiram da vontade de Deus, que nos afasta de sermos heróis, que nos afastam dessa presença gloriosa. Olha como é que o orgulho é terrível. O livro de Daniel, você vai ver reis, Nabucodonosor, sofrendo por causa do orgulho. Você vai ver o filho de Nabucodonosor sofrendo por causa do orgulho, motivações erradas. Você vai ver Paulo tomando um cuidado tremendo com orgulho. Paulo, queridos, para receber a atenção da igreja como líder, ele cita algo extraordinário. A palavra fala que ele foi ao 3º céu. Mas a palavra vai nos ensinar que Paulo, ele ficou 14 anos com essa revelação em seu coração. E a palavra vai falar também que ele recebeu um espinho quando Deus revelou o 3º céu para ele. Por quê? Porque Paulo entendia que as motivações, elas precisam ser corretas. Paulo entendia que se naquele dia que Deus revelou o 3º céu para ele, ele revelasse para a igreja. Amados, imagina Paulo chegando para a igreja
e pregando aqui: eis que sou Paulo, e Deus me deu o poder de ir até o terceiro céu, e eu vi coisas extraordinárias. A palavra fala que Paulo viveu 14 anos com essa revelação, e ele a utilizou para ser ouvido na igreja, porque a igreja não o considerava como apóstolo. Os seus amigos e companheiros ficavam criticando Paulo: mas Paulo, você não é apóstolo, você não viu Deus, você não viu Jesus, e portanto você não pode pregar, portanto você não pode ensinar. E Paulo então utiliza desse testemunho para trazer salvação para a igreja, isto é, motivação certa. Qual é a motivação em estar na igreja? Qual a motivação em realizar algo? Eu quero ser algo, eu quero ser determinada coisa, eu quero ser determinado profissional. Qual a motivação, o que arde em seu coração para realizar isso? Queridos, leve para sua casa nessa noite essas 3 virtudes. Leve essas 3 virtudes. E em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai se tornar um herói para a sua família, um herói para a igreja metodista, uma heroína. Ah, mas eu estou cheio de problemas, queridos, eu estou cheio de doenças, eu estou cheio de situações na minha vida que me impede de ser um herói ou uma heroína. Entenda, todos, a maioria dos heróis e heroínas tiveram depressões, doenças. Se parar aqui para citar, em vira e mexe nós estamos pregando e falando dessa situação para os amados irmãos, para entender que Deus ama cada um de nós, e que Deus quer curar e transformar e renovar e salvar, e que esses problemas que você está vivendo ou que eu estou vivendo não pode ser empecilhos para que nós viemos nos tornarmos heróis ou heroínas para a nossa época. A minha enxaqueca, que é algo terrível na minha vida, não pode me impedir de vencer e de continuar lutando. Certa feita no monte, eu e meu pai, nós conversávamos a respeito disso. E Deus colocou um arder em nosso coração, um calor imenso em nosso coração. E nós começamos a citar um para o outro, eu e meu pai, nós falávamos: se Deus arrancar as minhas pernas, eu vou continuar indo no monte para orar com um pé só, vou pular com um pé só. Se Deus arrancar uma mão, eu vou estender a outra e pessoas serão abençoadas. Se Deus arrancar os meus olhos, eu vou continuar gritando e glorificando a Deus por meio da palavra. Se Deus arrancar a palavra, a minha voz, eu vou continuar articulando, mas eu vou glorificar a Deus e vou vencer. Conversava com a irmã da Juliana, Amanda, e Amanda, ela não vê a hora e o dia de testemunhar para a igreja o milagre de Deus o milagre que Deus fez na vida dela. Ela viveu esses últimos 10 ou 15 anos, eu não me recordo a data, mas com depressão profunda, tomando mais de 15, 20 comprimidos. E ela prega e ela testemunha: pastor, eu recebi a cura. Eu recebi a cura e Deus me libertou. E eu perguntei para ela, e você pergunta para Amanda: Amanda, você foi curada da depressão? E ela: não, a depressão está aí.
Mas que cura é essa, Amanda? Ela fala: eu agora sou filha de Deus. Independente das doenças, eu aprendi a viver. Eu aprendi a lutar. Eu aprendi a guerrear. Olha que testemunho profundo. Deus nos chama para ser heróis. Deus nos chama para ser heroínas. Por mais que você esteja enfermo ou enferma, ou passando por lutas, queridos, Deus é por você. E Deus está organizando e administrando toda a sua vida. Se o que você está passando hoje é difícil, é cansativo, dói, mas isso talvez, querido, isso é ferramenta, é testemunho para que outras pessoas consigam viver como você, que talvez tem uma depressão e vive bem. Imagina uma pessoa depressiva vivendo alegre, feliz. Ah, mas você é depressivo, mas sou feliz em Deus. Ah, mas você é cego, mas sou feliz em Deus. Ah, mas você tem dores de enxaqueca, mas sou feliz em Deus. Queridos, que possamos nessa noite entender essas três virtudes: motivação, obediência, empatia. E leve ela para a sua casa e coloque no seu coração, para que nós possamos nos tornar heróis e heroínas em nome de Jesus Cristo. Se levante, fique de pé. Gostaria de orar por você. Nós vamos, daqui a alguns minutos, orarmos pelos nossos pedidos. Que o Senhor Deus possa trazer essa clareza, que você receba esse combustível nessa noite. Esse combustível que, mesmo você sentindo o que sente, você é filho e filha de Deus e pode vencer e vai vencer, porque você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Feche os seus olhos. Ó Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite, pela oportunidade, ó Pai, de pregar o Evangelho, pela oportunidade, ó Pai, de ver o quão profundo é ser filho e filhas do Senhor. Ah, Senhor Deus, queremos viver, ó Pai, com esse entendimento. Queremos, ó Pai, crescer com este entendimento. Queremos, ó Pai, obedecer como Davi obedecia. Ah, Espírito Santo, coloca no coração de cada amado irmão que nessa noite se encontra, ó Pai, esse entendimento dessa obediência. E aqueles que têm dificuldades em obedecer a sua voz, de escutar e praticar aquilo que o Senhor está ensinando, que o Senhor possa abrir os seus ouvidos e eles receberem nessa noite, ó Pai, uma unção poderosa, ó Pai, no qual, ó Pai, eles vão conquistar e vão viver de uma forma diferente. Nos livre de agirmos como Saul agiu. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, nos ajude a pensar no outro como esses heróis, como esses homens se sacrificaram para realizar. Porque, ó Pai, a gente identifica na palavra do Senhor que esses heróis, que esses homens, essas mulheres, eles não usaram das suas forças para em benefício próprio. Não, eles se sacrificaram, ó Pai, para fazer com que outros viessem a crescer. O apóstolo Paulo, ó Pai, cita em suas cartas o desejo que ele tinha de fazer a igreja crescer. E ele fala que mesmo que ele fosse perseguido, mesmo sendo tratado como pior, mesmo passando fome, ele queria alimentar. Mesmo, ó Deus, sendo considerado como
um homem que não tinha nada, que não era apóstolo, ele continuava gerando crescimento na vida das pessoas. Ah, Senhor Deus, nos ajude a ter essa sensação como igreja, esse calor, esse avivamento para lutarmos pelo outro. O que adianta, ó Pai, crescermos se esse desejo não for para o outro, não for para a igreja, não for para a comunidade? Pai, venha colocar, ó Pai, esse calor dentro de nós. Ó Pai, a ponto, ó Pai, de nos sacrificarmos, não como o Senhor, porque a palavra fala que o Senhor não interessa em sacrifício, mas pensar, ó Pai, no outro, em fazer com que o outro cresça. Eu acredito, ó Pai, que esse seu desejo não mudou para conosco. Queremos orar pelos hospitais, queremos profetizar vida, ó Pai, nos hospitais. Queremos, ó Pai, ungir os hospitais. Queremos, ó Pai, entregar cesta básica. Queremos, ó Pai, com o dinheiro que nós temos, ó Pai, abençoar os outros, ó Pai. Por isso, ó Pai, portanto, mesmo sofrendo, ó Pai, depressão, enxaqueca ou qualquer outra coisa, queremos fornecer remédio para o outro. Queremos orar pela cura do outro. Ah, Pai, nos dê a sensação, nos dê, ó Pai, aquele mesmo calor que o Senhor deu para Jó. Quando Jó, ó Pai, perdeu tudo, a palavra fala que ele foi restaurado, porque ele orou pelos seus amigos. Eu não acredito, ó Pai, que a oração pelos seus amigos era simplesmente para receber tudo aquilo que ele recebeu, não. Ele estava interessado em abençoar mesmo naquela situação miserável. Portanto, ó Pai, nos ajuda nessa noite. Senhor Deus, ó Pai, muda o nosso coração e arranca, ó Pai, o orgulho e coloca motivações em nosso coração corretas. Motivações como de Barnabé, de doar e de fazer, ó Pai, para o reino, para a glória do Teu santo nome. E arranca de nós, Senhor Deus, aquele desejo de aparecer, aquele desejo, ó Pai, de estar na frente de todas as coisas, de ser titulados, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, porque esse mal, ó Pai, ele vive, ó Pai, queimando e vive, ó Pai, destruindo vidas. Mas que nessa noite, Senhor Deus, que esse desejo seja arrancado e que possamos nos tornar, ó Pai, nessa noite, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos problemas, heróis, heroínas. Eu abençoo a Tua igreja. Dê uma semana de paz, um resto de semana. Dê, ó Pai, uma unção. Ó Pai, revele sonhos, dê sonhos. Dê, ó Pai, energia para a Tua igreja orar em suas casas, orar pelo outro. Que essa semana, que amanhã, que hoje, possamos, ó Pai, orar pelos que estão ao nosso redor. Ah, Deus, dê à Tua igreja essa sensação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, aviva a Tua igreja. Todo avivamento, ó Pai, saiu da palavra e saiu para realizar algo para o outro. Pensando no outro. Pensando, ó Pai, em fazer para a sociedade e comunidade. Portanto, ó Pai, abençoa a Tua igreja e nos ajude a amadurecermos, ó Pai, a cada dia. Eu, ó Pai, abençoo a Tua igreja, abençoa os Teus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, só algo que ardeu no meu coração aqui, não é para você deixar de sonhar, não é isso, amém? Continue sonhando, continue projetando. O que eu estou querendo dizer para você, amado, é que Deus vai fazer mais e melhor, tá bom? Continue sonhando em nome de Jesus Cristo. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo pela palavra?
Aleluias. Glória a Deus. A Ele seja a honra e a glória. Aleluias. Vamos para os nossos pedidos? Você pode continuar em pé aí, se você não tiver